cabelos encaracolados, ao ombro, branca, e estou vestindo um vestido longo, branco, florido, e estou aqui na condição de mediadora desta mesa, que conta com a participação do professor Joaquim Coloa, da Universidade de Lisboa, e a professora doutora Nicéia Gonçalves Mendes, do nosso programa, e também, atualmente, do MEC-CECADI. Dou boas-vindas a todos, agradecemos aqui em nome da mesa a presença e daremos início, então, a essa atividade. Bom, o professor Joaquim possui doutorado em avaliação em educação pela Instituição de Educação da Universidade de Lisboa, tem especialização em avaliação em educação, mestrado em educação especial, pós-graduação em psicomotricidade, curso superior de estudos especializados em educação especial, curso de animação sociocultural, curso de educação de infância, pesquisador colaborador do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, no Grupo de Investigação e Avaliação Educativa. Colaborador em diversas instituições de ensino superior, como docente em cursos de especialização e mestrado, Escola Superior de Educação de Castelo Branco, Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Instituto Superior de Ciências da Educação, Escola Superior de Educação Jean Piaget. Neste âmbito, tem orientado e co-orientado diversas monografias e dissertações de mestrado, tem atuado como formador no âmbito da formação contínua, certificado pelo Conselho Científico da Formação Contínua nas áreas de avaliação, educação de infância, educação especial, animação de grupos, práticas de avaliação do rendimento escolar, sensibilização à educação especial e tecnologias educativas na educação especial e tecnologias de apoio. O professor Joaquim tem uma importante atuação, portanto, na educação básica, na educação especial, e, ao mesmo tempo, na educação superior, em cursos de formação profissional e formação de professores, e atuado nas pesquisas. E tem se aproximado aqui das comunidades científicas no Brasil, a partir da aproximação com o trabalho que tem construído com a professora Nicéia. Muito obrigada, professor Joaquim, pelo aceite e a presença. A professora Nicéia tem doutorado em psicologia pelo Instituto de Psicologia de São Paulo, da USP de São Paulo, mestrado em Educação Especial na UFSCar, graduação em Psicologia na Faculdade de Psicologia da USP de Ribeirão Preto, professora titular na Universidade Federal de São Carlos, docente do Departamento de Psicologia, do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial, coordenadora da Rede de Pesquisadores do Observatório Nacional de Educação Especial, líder do grupo de pesquisa sobre formação de recursos humanos em educação especial. Estágios no exterior, Estados Unidos, França, México, Peru, pós-doutorado na Universidade de Paris V, Sorbonne, na França, e na Universidade de Salamanca, na Espanha. Ex-presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, presidente da comissão organizadora de vários CBEs anteriores a esse, ex-membro do Comitê Assessor do CNPq, ex-membro da Comissão de Avaliação de Programas de Pós-Graduação da CAPES. Atua em comissões de avaliação de programas de pós-graduação e em comissões de avaliação da FAPESG. Assessoria do INEP e consultoria DOC de agências CNPq, CAPES, FAPESP, e é também bolsista produtividade em pesquisa. Além disso, tem uma importante atividade como orientadora, uma vasta produção, que inclui livros, capítulos, artigos, teses, muitas dissertações e teses orientadas, e destaco algumas obras aqui publicadas nos últimos 2 anos. Ensino e consultoria colaborativa da teoria prática, planejamento educacional individualizado da teoria prática, contexto de influência da política de educação especial no Brasil, política de educação especial no Brasil, formação e pesquisa em educação especial, ensino colaborativo como apoio à inclusão escolar, proposta de consultoria colaborativa escolar. E o último lançamento, que ocorreu aqui mesmo no CBE, deste livro, que alguns já adquiriram e estão aí com seus exemplares autografados, que é Práticas Inclusivas e Inovadoras no Contexto da Classe Comum,
dos especialismos às abordagens universalistas, e grande parte dessa produção em atividades coletivas com colaboradores, e tantas outras obras que são estudadas nos cursos de mestrado e doutorado, na formação continuada dos professores e nos concursos. E, além dessa atividade como pesquisadora, a professora Eniceia tem uma histórica militância em defesa da educação especial como campo teórico e de práticas pedagógicas. E, além disso tudo, Eniceia é uma mulher gigante e corajosa, né, que, na atualidade, aceitou o desafio de estar junto do governo federal. Nessa gestão aí, nos representar no MEC, na CECADI, nas lutas que não estão sendo fáceis e que ela enfrenta com tanta competência técnica e política, e muito sangue na veia, né? Então, não é possível pensar em educação especial no Brasil sem a Eniceia. Professor Joaquim, professora Eniceia, muito obrigada e atendeu o nosso convite da comissão organizadora do evento e estar aqui para essa interlocução. Obrigada. Passo a palavra, então, para iniciar essa mesa, ao professor Joaquim. Obrigada. Ora, boa tarde. Eu espero que vocês me entendam, porque não é que nós não falemos a mesma língua, mas eu falo muito sossegado, muito para dentro, como dizem em Portugal. Eu já vou explicar porquê. Bom dia. Mas vou fazer primeiro a minha autodescrição. Nós não temos muito esse bom costume que vocês têm em Portugal, vou fazer. Portanto, sou homem, 1,81 m, tenho 61 anos, que é a pior parte que eu gosto de fazer dizer nas autodescrições. Visto camisa branca, calça azul, tenho cabelo grisalho, barba grisalha. Estou ao lado direito da Eniceia e da Câmara. Quero agradecer na pessoa do professor Leonardo a simpatia durante estes dias ele teve na troca de e-mails. À professora Eniceia, que me tem ajudado muitas vezes online. E queria agradecer também a toda esta gente simpática de camisetas cor-de-rosa. Eu vou explicar porquê. Este slide não estava, eu acrescentei ontem, e ele não estava. É que toda a gente estava muito preocupada se eu estava a beber água e trazia-me garrafas, porque aqui está muito calor. Então eu vou-vos dizer uma coisa, que faz parte também da minha autodescrição, da minha identidade. Eu venho de Lisboa, mas não sou de Lisboa. Aliás, nós em Portugal costumamos dizer que ninguém é de Lisboa. Toda a gente é de fora. Eu sou do centro de Portugal, numa cidade que se chama Castelo Branco, centro interior, onde chegamos a ter no verão, de inverno, muito frio, e no verão chegamos a ter à noite 40 graus. Portanto, eu estou habituado, tenho algumas imagens, o turismo de Portugal não me pegou nada, mas eu trouxe algumas imagens. Temos um dos jardins, embora pequeno, mais exemplificativo do barroco português, temos uma vista do castelo, os bordados característicos de Castelo Branco, lindíssimos, de influência árabe, e algumas imagens que eu vos trouxe. Só para vocês ficarem a saber que realmente eu não estava muito preocupado com o calor. Mas tenho que vos dizer uma coisa. Eu ontem fiquei preocupado porque o professor Sérgio convenceu-me a passear a pé por Santana. E vocês estão, eu não sei se ele está, se ele estiver, eu depois explico-lhe em francês o que estou a dizer. E vocês estão a ver, eu habituado ao sol e a procurar uma sombra. E o professor Sérgio de França, que quer fazer a fotossíntese em 2 dias, e a procurar no calor. E então, eu não estou, o meu corpo não está preparado para o calor, sim, mas para andar 5 horas a pé, que foi o que eu quis ser simpático com ele, mas eu ontem à noite assim, eu não vou conseguir estar para falar hoje. Mas agora, indo realmente àquilo que importa, à arquitetura multicamadas que nós temos em Portugal na legislação, portanto, no geral, e depois daquilo que em Portugal, o impacto que tem tido em Portugal, portanto, porquê o multicamadas? Ele tem realmente
digamos, com uma importância evolutiva, porque na organização de respostas e recursos unicamada pressupõe-se a homogeneidade. Todos somos iguais. E o igual não necessita de diferenciação. Portanto, rigidez de funções para a colaboração, ou seja, se todos somos iguais, se todos necessitamos do mesmo, todos necessitamos das mesmas respostas. Quem não consegue responder a esta solução tem que mudar. E, portanto, nós temos esta situação muito centrada no modelo clínico, no modelo médico. Quem é preponderante são os médicos. Não há nenhum aluno que tenha apoio com quem nós possamos trabalhar se o médico não atestar o seu defeito, o seu problema. E, portanto, durante muitos anos nós funcionamos assim. Deixem-me só aqui um parênteses, porque eu agradeço as palavras todas desse meu currículo. Há 40 anos que eu estou na educação especial, aquilo que vocês chamam apoios educativos especializados, há quase 40 anos. E realmente eu tenho por opção estar todos os dias numa escola. Tive algum tempo nos serviços do Ministério da Educação, em Portugal, nos serviços centrais, e depois nos serviços regionais, ou ao contrário. Mas por opção eu dou classes no ensino na universidade e colaboro em várias instituições do ensino superior, mas por opção eu estou todos os dias com jovens e com crianças com necessidades educativas especiais numa escola, no concreto. E, portanto, o impacto que nós às vezes vemos é diferente de algumas narrativas que vocês têm ouvido sobre a lei portuguesa, a nova lei, aliás, porque às vezes vão ter comigo, estão em Portugal a fazer doutoramentos e mestrados, e vão ter comigo para eu dar entrevistas e ficam muito admirados por eu, às vezes, ser crítico desta nova lei. Bem, o multicamadas, a professora Eniseia já vos falou disso, certeza absoluta, e vai falar, é só para nós termos um ponto de partida. Ele não é um modelo da educação. Ele é um modelo, sobretudo, das finanças, é um modelo da economia. E é um modelo também do marketing. Ele é muito usado na área de finanças e na área do marketing. Eu até costumo dizer que em Portugal, a primeira vez que eu conheci o modelo multiníveis foi com a Dona Branca. A Dona Branca foi uma senhora que fez um golpe com o multiníveis. Em baixo, eu distribuo, agora para vocês, em baixo, eu distribuo pouco dinheiro a muitas pessoas, no meio, eu distribuo mais dinheiro a menos pessoas, e no cimo do triângulo, portanto, nós estamos num triângulo, no cimo do triângulo, no vértice do triângulo, eu distribuo muito dinheiro a poucas pessoas. A verdade é que não funcionou, ela foi presa. Porquê? Porque não funcionou. O marketing é a mesma coisa, só que quando nós recebemos os telefonemas para nos venderem mercadoria e telefonam primeiro para 100 pessoas, depois dessas 100 vêm que só 50 é que vão comprar, telefonam só para essas 50 e dessas 50, como eu costumo dizer, não vão comprar uma cama, mas vão comprar duas, portanto, vão só telefonar para 10 pessoas, porque sabem que só essas é que vão comprar essa situação. Vou tapar-vos a visão. Portanto, isto funciona, a educação foi procurar este modelo como um modelo de recursos, um modelo de distribuição de respostas, de distribuição de recursos. Ele não é um modelo pedagógico. Nunca foi um modelo pedagógico. E, portanto, normalmente, no original, há uma equipa interdisciplinar, com quanto mais técnicos diferenciados, melhor, para poder monitorizar esta passagem da base da pirâmide para o cimo da pirâmide. É muito engraçado, eu vou aqui realçar esta situação para depois vermos o contraste do português. Na base da pirâmide nós temos a avaliação de todos os alunos, portanto, digamos que é um rastreio universal, se nós quisermos ter um rastreio no sentido de percebermos quem é que sabe e o que é que sabe, né? No sentido do currículo nacional, do currículo descritivo. Depois, quem tem algumas fragilidades tem apoios específicos, sejam eles de que natureza forem, não necessariamente da educação especial, ou seja, pressupõe-se aqui que as escolas têm outros técnicos que não só a educação especial. E mais em cima, aqui sim tem apoio dos terapeutas, dos professores de educação especial, etc. Também é verdade que isto funciona um pouco por fins economicistas. Eu não sei como é que aqui é no Brasil, em Portugal,
professores de educação especial são o terceiro maior grupo no sistema educativo. O terceiro maior grupo. Cresceu muito. E, portanto, há que diminuir. E, se houver menos crianças que necessitam de educação especial, é necessário menos professores. Este é um dos objetivos que não é falado normalmente. Mas não é só os professores. Portanto, digamos que há uma pleia de recursos que se reflete nestes apoios. Também é verdade que pode ser bom. Porquê? Porque muitas vezes qualquer problema, fragilidade que algum aluno tem, é logo encaminhado para a educação social. Como se ele deixasse de fazer parte da escola e passasse a fazer parte de uma entidade superior, que é a educação social. Eu costumo dizer em Portugal que os professores, quando tiram a pós-graduação a educação social, lhe dão uma varinha mágica e tudo aquilo que os outros não são capazes de fazer. Eles fazem. Já não sabe ler, venha cá, 2 dias, 2 sessões, não é verdade. Claro que não é verdade, é uma brincadeira que eu costumo dizer. Portanto, estão a ver porque a monitorização e a importância do trabalho em equipa. É verdade que a arquitetura multicamadas tem. Nós não temos ainda estudos sérios em Portugal, ainda não há estudos sérios sobre o impacto do multicamadas no sistema, mas de muitos estudos que já havia antes de sair a nova lei, em 2018, nós já sabíamos que o bom era que havia que ensinar todos os alunos de forma qualitativa. A qualidade. Todos são capazes de aprender. Podem não aprender a poesia do Camões, desculpa-me buscar um poeta português, mas eles serão capazes de aprender quem era o Camões, a pessoa que era o Camões. Podem não conseguir aprender quem era a pessoa do Camões, mas se calhar podem dizer algumas palavras do Camões em alguns sítios. Sei lá, eu sou médico. Providenciar metodologias de ensino básico para todos os alunos. Todos os alunos, à partida, têm de estar numa sala em que essa sala se organize para responder à diferença. Porque a verdade é que a diferença não é uma realidade social só, não é uma realidade económica só, é uma realidade antropológica. Nós somos diferentes. Há um professor que costuma dizer que se houvesse 2 gêmeos nesta sala e se fossem iguais, alguns estaria certamente a mais. Porque mesmo os gêmeos são diferentes. Portanto, todos nós somos diferentes. E a necessidade e a importância de avaliar e monitorizar todos os alunos para perceber. Portanto, um rastreio inicial, precoce, e é aqui que joga o multicamadas, na precocidade das ações, ser ações precoces, quanto mais cedo melhor, para que não seja depois necessário medidas compensatórias, medidas remediativas. Todos são capazes de aprender, por referência ao currículo, e todos os modelos utilizados têm que ser consequentes com aprendizagens. Portanto, os alunos estão na escola para aprender, sejam que alunos forem. E os professores estão na escola para ensinar, seja que professor for, assim como outros técnicos, para trabalhar em conjunto e fazer aprendizagem. Uma outra situação de multicamadas é a participação das famílias, o trabalho em equipa. Desculpem aqui, o professor Sérgio ontem disse precisamente o contrário, é uma questão semântica. Porquê colaborativo versus cooperativo? Porque em Portugal, cooperativo são cooperações. Se veja sobre si próprio para falar só das suas coisas. Às vezes, os professores de educação especial em Portugal são acusados de serem cooperativos, se encerrarem nas suas discussões e acharem que os outros não entram. Por isso, eu gostar mais de falar de colaborativo e podemos discutir numa outra altura. Depois, o modelo da organização da afetação de recursos. Portanto, ele vai afetando recursos à medida que eles são necessários. E eles não necessitam de estar todos na escola. E o Brasil tem uma coisa até melhor que Portugal, embora maior, mas tem uma divisão, uma organização geográfica por Estado. Ou seja, é mais fácil essa proximidade deste conhecimento. Nós não temos os distritos e as câmaras municipais, que eu não sei como vocês chamam aqui, mas digamos que é um pouco diferente esta organização. Ou seja, é mais centralizado. É mais pequeno e mais centralizado.
Portanto, organizado por níveis de complexidade. Quanto maior é a complexidade, não é quanto maior é o defeito, não é quanto maior é a deficiência. É assim, vocês já viram, olharam para mim e não tem problema. E alguns veem, outros digo, a complexidade não tem. Portanto, não é a complexidade ou seja, quanto maior é a complexidade dos recursos que são necessários para que aquela pessoa tenha acessibilidade a todos os serviços da comunidade, sejam eles quais forem. Isto é o bom do multicamadas. Mas a verdade é que dos estudos que há nos países nórdicos, na Escócia e na América, que é onde ele tem sido implementado, tem fragilidades também, ou seja, que há críticas a fazer. Muitas vezes os procedimentos não salvaguardam as famílias nem os alunos. Não existe verdadeiramente precocidade. Ou às vezes há falsos positivos. Não sei se me estou a entender. Ou seja, há alunos que são identificados logo em nome da precocidade e não era necessário. O modelo pode ser ignorado pelos professores, que é o que está a acontecer em Portugal. Ele está lá, utilizam os nomes, mas verdadeiramente a sua dinâmica não está a acontecer. Portanto, ele iniciou em 2018 e nós estamos em 2023. Não existe. Verdadeiramente não existe. Os nomes existem para a burocracia, para as plataformas do Ministério, mas se vocês entrarem numa escola e perguntarem então como é que vocês estão aqui a monitorizar o modelo multinível? As pessoas são capazes de não vos responder porque não sabem muito bem. Que é isto, o modelo multinível, ele está lá na legislação, mas a sua verdadeira dinâmica não está a ter impacto quase nenhum, ou está a ter este impacto negativo. Não coincidência entre a apropriação de termos e o modelo. É aquilo que eu costumo dizer, chapéu novo em cabeça velha. O chapéu mudou, mas não é que a cabeça continua a pensar que já pensava há não sei quantos anos atrás. Portanto, mudou a legislação, mudou os nomes, mudou os modelos, mas a escola resiste em mudar. Mudar neste sentido. Porque em Portugal, do 25 de Abril até agora, muita coisa mudou e possivelmente aqui também. Outra crítica é que o vocabulário acaba por ser negativo e mais estigmatizante ainda. Eu comecei a avisar estas coisas em 2017, já tínhamos a lei na mão, alguns de nós, e a proposta de lei, que isto podia acontecer e que era perigoso. As pessoas não salvaguardaram aqui algumas situações e a maneira como o desenharam, e depois vou mostrar, ainda ampliou estes problemas. Portanto, nós, por exemplo, neste momento na lei, apareceu a expressão alunos com necessidades educativas especiais, porque dizem que ela é preconceituosa. E temos alunos com necessidades específicas. Quer dizer, mas já sabem que na cabeça das pessoas o que lá está é alunos com necessidades educativas especiais. Será pouco ou não me importa. Então, o que é que apareceu? Não podemos falar de deficiência, porque é politicamente incorreto. E então, agora temos outros nomes que eu fiz aqui, já vos digo os nomes que apareceram por conta desta situação. Portanto, este modelo pode resultar num modelo eminentemente economicista e pouco inclusivo. Uma outra situação é, mesmo quando se tenta afastar a educação social, portanto, esse é um dos objetivos, menos a educação social, as práticas geram novas e mais sofisticadas triagens. Vamos ver, afinal, bem o que é que este tem com outros nomes. Portanto, a triagem é mais sofisticada, os nomes são mais, e estamos na mesma no paradigma clínico. Ainda a semana passada, em Portugal, eu estava a trabalhar numa escola, que não é aquela onde estou, e os colegas diziam, nós aqui só apoiamos alunos se tiverem relatório médico. E eu fico a olhar para isso. Quer dizer, já na antiga lei, desde 97, que nós andamos a dizer para apoiar as aprendizagens dos alunos nas escolas, não é necessário o relatório médico. Não é necessário o relatório por o carinho. Nós estamos na escola. Quem sabe de aprendizagens são os professores. Não quer dizer que não em conjunto, médicos, não em colaboração, etc. O modelo também se pode ser confundido, porque como ele está dividido em 3 níveis, é o mais comum, mas pode aparecer em 4 níveis. Tá? Mas o mais comum é em 3 níveis. As pessoas
começam aqui a achar que cada um destes níveis são argumentações para que os alunos não estejam na educação social e tenham nome. Então, os últimos dados que saíram em Portugal não são fiáveis, por isso eu falava nos dados, não são fiáveis, porque quando sai uma lei em Portugal, durante 2 ou 3 anos não saem dados, que é para nós não sabermos muito bem o impacto que é que não teve. E então, os últimos, como nós começamos a dizer, mas afinal, o que é que está a passar? Porque o modelo multiníveis quer monitorização, quer saber o que é que se passa. E nós não tínhamos dados. Então, agora saíram uns dados, não do Instituto Nacional de Dados, mas do próprio Ministério, em que 99% dos alunos têm na base da pirâmide. Eu ainda não quero dizer o nome que eles dão. Estão na base da pirâmide. Está bem? 99%. Vocês estão a ver o que mudou. Não é? Vamos ver agora como é que isso mudou realmente na realidade. Os níveis da ação podem ser confundidos. Em baixo, o nível 1, a educação normal. A meio, a educação compensatória vai para uma salinha, sai da sala, e vai para outra sala, para ser compensado daquilo que não aprendeu. Nós não temos tempo, mas eu queria fazer aqui um jogo para ver algumas pessoas que eram postas agora fora da sala, quando pensassem qual era a sensação que tinham. Mas como me deram a oportunidade de eu estar com algumas de vocês no dia 21, nós vamos fazer estes jogos para nós percebermos melhor essas questões. E o nível 3, a educação especial, ou seja, eles vão passando de nível em nível num sentido de elegibilidade, num sentido de filtrar, estamos na mesma. Elegir alguns alunos para a educação especial, para serviços e não aquilo que devia ser. Eleger respostas para alunos que precisam de respostas diferentes. Estão a ver a diferença que existe entre aquilo que se quer e aquilo que se faz? Que é, nós temos que eleger respostas diferentes para alunos que necessitam de respostas diferentes, para pessoas que necessitam de respostas diferentes. O que nós fazemos é triar alunos para irem para algumas respostas. Isto está a acontecer em Portugal. Nós tínhamos algumas salas específicas, foram mudadas. Eu estou lá quase há 40 anos na educação social. Eu já conheci aquelas salas com vários nomes, mas também me conheço. Sala de apoio permanente, unidades especializadas, agora chamam-se centros de apoio à aprendizagem. Todos os alunos com defeitos, todos aqueles que a classe curricular comum não quer, vão para aquela sala. Não é o que acontece em todas as escolas, porque eu estou numa escola que isso não acontece, está bem? Mas a verdade é que é o pensamento muito generalizado das situações. Aliás, vocês têm as salas multi-usos, multi-recursos, ajudem. Onde é o equivalente às nossas unidades especializadas, está bem? Quem não sabe aprender na sala com os outros, diferentes dele, normais, entre aspas, vão aprender. Olha, quem tem problemas de comunicação vai estar com alunos que têm, às vezes, mais problemas de comunicação. Vocês estão a ver? É eu estar com muita fome, e me colocarem-me numa sala onde há comida ou há pouca comida. Não é? É um pouco isso. E, portanto, o que nós temos aqui das críticas que se faz ao multicamadas é isto. É o neoliberalismo a funcionar. O neoliberalismo apropria-se das palavras que mudam, por exemplo, utiliza e faz com que as situações sejam, sobretudo, meramente economicistas e uma inclusão seletiva. Alguns, sim. Outros, não, porque não necessitam. O capacitismo e, sobretudo, não perturba os quadros normativos. Como vocês estão a ver em Portugal, aqueles 99% que estão cá em baixo deixaram de perturbar os quadros normativos, deixaram de perturbar o sistema educativo, sobretudo o seu político. Não, porque nós agora temos menos crianças, menos alunos com necessidades educativas especiais. 99% estão em sala de aula e não necessitam de recursos. Então, podem entender, se eu não estiver de for, eu vou. E, portanto, grupos selecionados de estudantes. Isto é o multicamadas em Portugal. Ele não só tem estas fragilidades e críticas que eu disse, mas ele foi desenhado traduzindo precisamente aquilo que eu disse.
O multicamadas não pode ser argumentado como medida, pois em Portugal traduziram na base medidas seletivas, a meio, na base medidas universais, a meio medidas seletivas e no topo medidas adicionais. Vocês querem ver agora que já não temos alunos com necessidades educativas especiais. Temos os adicionais, os seletivos, os universais. Isto é escrito nos papéis, em todas as plataformas. Portanto, criamos novas categorizações, novas estigmatizações. Mais ainda, em Portugal, além de se dar estes nomes, colou-se estas medidas prescritas como se fossem comprimidos nos hospitais. Os universais levam este comprimido, leva aquele comprimido, etc. E então tem um problema acrescido. Por exemplo, diferenciação pedagógica, como modelo multicamada. Desculpa, eu disse modelo multicamadas, que é que nós chamamos em Portugal. O modelo multicamadas, como não é pedagógico, vai buscar outros modelos que são pedagógicos. O de diferenciação pedagógica e o de desenho universal para a aprendizagem. Em Portugal, para obrigar a que houvesse diferenciação nas salas de aula, ora, vocês estão a ver que a diferenciação é fazer diferença, tendo em conta as diferenças que nós temos de aula, diferenciação pedagógica numa medida. Então, os professores têm o aluno A, B ou C com diferenciação pedagógica e os outros não têm diferenciação pedagógica. Deixou de ser um modelo de ação na sala de aula para passar a ser uma medida que prescreve para cada um. E temos outras situações, eu vou só dar aqui alguns exemplos, que é o preconceito do legislador é tão grande, colocou aqui nas medidas adicionais desenvolvimento de medidas de estratégias de ensino estruturado. Normalmente este nome é visto para alunos autistas, porque necessitam de situações tão estruturadas. E o preconceito é, eu não posso ter aqui um aluno autista, em baixo, na base da pirâmide, portanto, que não necessita até de grandes apoios, mas pode necessitar. E vejam que o preconceito é que este automaticamente é para a educação social. E nós falamos nestas situações. Nós, neste momento, temos alunos autistas, eu conheço alunos autistas com ensino superior que necessitam de ações estruturadas para ficar lá dentro da etc. Porque isto é um preconceito, estes não irão para a educação social, estes terão medidas compensatórias, como sempre tiveram, estes mataram o modelo mataram a diferenciação pedagógica, que está na lei em Portugal desde 2007, a diferenciação pedagógica está em lei desde 2007, e transformaram em medidas e tem sido uma grande questão. Vocês estão a ver medidas que são postas cruzinhas, pois há não sei quanto, tem a medida A, medida B, medida C, e não há, às vezes, a descrição, mas isso corresponde a quê? O que é que eu tenho que fazer em sala? E, portanto, manutenção. Mudou qualquer coisa. Nós, em 2018, tínhamos uma lei da qual eu também já era crítico. Eu sou uma má língua de Portugal das leis de educação social. Digo sempre mal. As pessoas... Depois, já está a dizer mal, ainda a lei não saiu, já está a dizer mal. A verdade é aquilo que eu dizia do 3 de 2008, antes de 2018, veio depois dizer de uma avaliação internacional, nomeadamente de unidades especializadas, que eram guetos, que não deviam existir na escola e que não ser fechados. E agora já temos também uma avaliação da OCDE, já deste ano, em que já faz uma avaliação negativa desta lei. Afinal, a lei que tem um prefácio muito bonito, com a conversa toda da inclusão, há lá tudo, e eu não posso dizer que não estou a favor daquele prefácio, mas depois a operacionalização é para a exclusão. E diz a OCDE aquilo que eu disse logo em 2017, que esta não é uma lei para a inclusão, é mais uma lei para a educação especial. E nós, há um grupo de pessoas, de investigadores em Portugal, não queremos leis para a educação especial. Queremos leis para todo o sistema educativo, para toda a escola, onde essas leis reflitam a diferença. Uma lei para o currículo, onde o currículo seja minimamente aberto, flexível, para que possam caber todas as diferenças. Uma lei para a avaliação, onde não é necessário dizer que a avaliação seja desta ou daquela forma, consoante o aluno. É uma avaliação que é diferenciada, é uma avaliação que é feita para as aprendizagens e não só das aprendizagens. É uma avaliação para a inclusão. Isso são alguns exemplos
aqui não corro esse risco, mas em Portugal dizem que eu só critico e não dou soluções. E, portanto, vocês estão a ver a diferença do modelo de diferenciação pedagógica, eu não vou explicar muito, eu depois posso deixar os slides, não me nada, costumo dizer, se vocês quiserem. A diferença entre o que é diferenciação pedagógica enquanto modelo prescritivo e enquanto modelo de ação em sala de aula muda completamente. Portanto, o que nós queremos é isto, e não as medidas que nós temos no multicamadas, que eu costumo dizer que é o modelo multicamadas TUGA. TUGA portuguesa. Logo português. E, portanto, o modelo multicamadas tem que ser visto na lógica transversal de ligação com outras situações. O que é a aprendizagem? O desenho universal para a aprendizagem, a diferenciação pedagógica e o modelo multiníveis. E cada uma destas situações corresponde e tem que interagir entre si. Portanto, eu não vou explorar isto de maneira nenhuma, nem sempre tempo, só para vocês perceberem, ou melhor, para chegarmos, não é para perceberem que vocês já perceberam isto antes de eu estar aqui a falar, mas, portanto, afinal, porque é que o multicamadas existe e eu não posso ver estas ligações na prática agora, porque não há tempo para isto. E, portanto, o que nós temos, eu adaptei este slide ao Brasil, espero não ter feito nenhuma maneira, temos o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, a escola, as famílias. Em cada escola nós temos turmas, mas nas turmas temos grupos de pessoas diferentes. E em cada grupo de pessoas diferentes nós temos alunos diferentes. E é nestes níveis de ação que tem que se jogar o multicamadas, é nestes níveis de ação que tem que se jogar a diferenciação pedagógica e o próprio desenho de salvar, mas com algumas diferenças, porque ele é péssimo já muito mais amplo. Eu se calhar estou a falar muito depressa, é péssimo porque tínhamos um tradutor. Peço desculpa. Por isso eu tenho sido crítico do multicamadas e prefiro esta representação, que não fui eu que inventei, os americanos, como perceberam, o impacto negativo que o multicamadas está a ter nos sistemas educativos, tem feito melhor, digamos que apresentando novas versões para o sistema. Não é o modelo multicamadas, mas é o sistema de forma multicamadas, ele já não é uma situação, ele existe estas estes níveis, mas dentro, eu vou aqui do lado para não tapar, dentro da pleia de ecossistémica holística, que é no fundo toda a sociedade, que é no fundo cada um de nós. É como se fosse uma águia a voar. A água lá longe vem muitas casas, muitas árvores, vai-se aproximando, já vão ver uma casa ou outra, vai-se aproximando, já vão ver fora daquela casa, na tal escola. E olhamos no voo da águia alto, vê a escola toda, vai voando mais baixo, só vê uma turma, dentro da turma vê todos os alunos, mas depois quando a água vê a diferença dos alunos. E é um pouco este modelo que nós temos. E melhor, eu, como nunca gostei muito do multicamadas, gostava de vos propor aqui, vocês levassem esta situação mais longe, que é muito mais interessante, que é o desenvolvimento do modelo sustentável. E o desenvolvimento do modelo sustentável, no seu objetivo claro, ligado à inclusão, que vai ter que ser cumprido por todos os países, ou pela maior parte dos países até 2030, é uma proposta da agenda da Unesco. Eu não vou explorar isto, depois falar no dia 21, mas não vou. Tem tudo o que é inclusão, porque a inclusão não é só o aluno. A inclusão é a profissionalidade dos professores. A inclusão é a qualidade física dos prédios das escolas enquanto casas. Não é? Também é depois a qualidade do ensino. Mas é também dos professores, é visto num sentido evolutivo, desde a infantil até ao final da escolaridade obrigatória. Esta lei não contempla a intervenção precoce, está bem? Em Portugal, vocês creio que vão chamar, segundo eu percebi, atenção precoce, que é aquilo que os espanhóis chamam atenção precoce, mas vai ser o mesmo. Porquê? Porque a intervenção precoce em Portugal é uma lei diferente porque implica todos os serviços da comunidade, está bem? É um serviço que tem em si todo, desde a saúde aos serviços sociais, aos serviços educativos,
mas não importa agora, só para percebermos. Portanto, tem também estas situações, o ensino profissional, as competências para o trabalho. Este aluno sai da escola, mas que competências tem para ir para a universidade e que competências tem para ir para o trabalho? Pode haver várias dívidas. Portanto, a certificação, que é um grande problema que nós temos em Portugal. Muitos dos alunos estão sair das escolas sem serem certificados. Ora, a escola é para certificar que competências é que esta pessoa. E quando nós saímos aqui do curso que a Iniceia coordena, não sei se disse bem, senão as competências estão lá escritas e toda a gente sabe, quando saiu, digamos que a sociedade cá fora sabe quais são aquelas competências. Nesta lógica, nós temos alunos que têm que ter aqui outra forma de serem certificados. Eles não atingem determinados níveis de competências prescritas. Quer dizer que não atinjam competências nem sabem aprender. Portanto, literacia e numeracia, o desenvolvimento sustentável e a cidadania global, etc. Porque a ideia é que, para o neoliberalismo, é a ideia do crescimento. O desenvolvimento enquanto crescimento. E o desenvolvimento sustentável não é só a paisagem, estas árvores bonitas, este canto bonito que vocês têm aqui na universidade, que eu passei imenso por aqui, gosto imenso desde que faz, mas é também a ecologia da própria pessoa. E essa ecologia ligada a outras situações. Portanto, o desenvolvimento sustentável vê o desenvolvimento humano como um equilíbrio harmonioso. E tudo isto joga com a situação da inclusão. E, portanto, nós temos... Então, o que me importa a mim, me digam que 99% dos alunos em Portugal têm medidas universais, se os tornaram invisíveis. A invisibilidade da pessoa é capacitismo também. Está invisível, não necessita de nada. Está invisível, não participa. Também não precisa participar, porque ninguém ajuda. Não sei se estou a fazer entender. Eu preciso de números, sim, dos dados, mas preciso de novos indicadores narrativos que me digam quem são aquelas pessoas. E não quero os indicadores centrados na pessoa em mais categorias. Quero os indicadores centrados nos mecanismos que excluem aquela pessoa. Em Portugal, quando foi na pandemia, estou já a acabar, diziam que havia nas redes sociais algumas escolas que diziam que estavam muito contentes, que eram muito inclusivas, tinham distribuído 200 refeições a alunos. E eu, conhecendo aquela zona, não é em Lisboa, digamos que 200 refeições, aquela zona terá na sua escola 300 alunos. No todo de uma zona, de um distrito, é uma zona rural, muito pequena. E eu dizia, mas isto é inclusão, isto é assistencialismo. É verdade que estávamos numa situação diferente, mas isto não pode ser visto como inclusão. Eu tenho que ver, eu tenho naquela zona geográfica 200 pessoas que têm problemas económicos, 200 pessoas que não têm trabalho ou ganham. Quais são os mecanismos que excluem estas pessoas, estes alunos, e que obrigam a que a escola, por pessoas, lhes tenha que dar comida? Quer dizer, não vai ter isso, não entender. Bem, amigos, quero-vos agradecer a todos e a todas, e vou acabar. Eu espero que funcione bem o filme, se não funcionar agora. O filme, eu não vou fazer uma audiodescrição, porque ele não tem diálogo. Foi feito naturalmente na escola, onde eu trabalho todos os dias. Uma escola que tem 350 alunos daquela escola, mas que pertence a um agrupamento de 1.500 alunos. De todas as etnias, de todos os países. Eu só naquela escola tenho americanos, franceses, brasileiros, jugoslavos, ucranianos, o Bangladesh, esqueço quem são. Estão todos em sala de aula. Temos algumas situações que não são condições linguísticas, não são condições culturais, mas são condições de deficiência. Autismo, problemas neuromotores, problemas emocionais e comportamentais. Eu não quero saber do multicamadas. Quando quer saber o que não quero saber. É claro que legalmente eu tenho que ver quais são as cruzinhas. Mas mais do que as cruzinhas, interessa-me o dia-a-dia daqueles alunos na escola. E todos os alunos estão em sala de aula. Todos. Absolutamente todos. Pode haver fases. Eu posso ter um aluno autista, quando entra, está um pouco desorganizado, por causa do espaço, eu ter que fazer
algumas situações. Isto é gradual em algumas situações. Mas o que é a sala de aula, o que é na sala de aula que se aprende. E eu trabalho todos os dias em sala de aula. E, portanto, estas imagens que mostram vários alunos em sala de aula não são feitas propositadamente. Eu coloco a câmera para, às vezes, me avaliar a mim próprio. É um instrumento de avaliação. E, às vezes, chego a casa e digo, Joaquim, tu disseste aquilo. Ei, por isso é que o João não percebeu. Tu fizeste aquilo. Portanto, é também, a avaliação não é só o teste. A avaliação é também. E tem duas imagens que não são para todos os alunos. Todas as atividades que vão fazer é para todos os alunos da escola, à exceção de uma, que é a equitação terapêutica. Podemos falar de 350 alunos. A equitação terapêutica é num contrato que nós temos com um município e uma instituição que faz isso, é para 6 alunos, e é a piscina de bolas, os 350 alunos podem ir para a piscina de bolas, mas eu tenho que regular as entradas na piscina, senão já não existia piscina de bolas. Tudo é para todos os alunos. E quero-vos agradecer bastante, não como obrigada, na minha zona em Castelo Branco, nós não dizemos obrigada, dizemos bem-ajam. Devia ter som. Eu vou parar, está bem? É que só isso não tem piada. Sim, eu posso começar? Posso? Funciona? Continua sem som. Vamos fazer uma coisa. Ah, não, também não posso tirar. Se eu tirar... Será que nós conseguimos resolver? Eu trouxe a Marisa. Às vezes utilizo a Maria Betânia, mas hoje utilizei a Marisa. Utilizo da voz da Maria Betânia, utilizei da voz da Marisa, se não for possível, não faz mal. Devia ser aqui, não. Aqui devia ter. Senão mostramos o filme separado sem ser nos slides, certo? Não play. Sim, tá. Não, tá aqui, tá aqui. Isso aqui. Já tá Tem que aumentar. Não, tá aqui, peraí. Não vai dar certo. Peraí. Pausa. Tá, é baixinho. É. Vai lá no controle. Não é na caixa de som mesmo? Não é. Tá alguma coisa. Nós pedimos fazer uma coisa que era Eu fazia passar o filme e pôr um microfone aqui no computador.
sei, eu sei. A gente só repara quando ele já não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Pedir ao tempo, não é mais tempo para olhar para ti. E agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Cantei a saudade da minha cidade e até com vaidade cantei. Pelo mundo fora e não vi a hora de voltar para ti. Não sei se andei depressa demais, mas sei que me perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. E agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Não sei se andei depressa, mas sei que vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. E agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Que a vida tem pressa, que tudo aconteça sem que a gente peça. Eu sei, eu sei que o tempo não para, tempo é coisa rara e a gente só repara quando ele já passou. Não sei se andei depressa demais, mas sei vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. E agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Cantei
Cantei a saudade da minha cidade e até com vaidade canta. Muito obrigada, professor Joaquim. Passa a palavra, então, para a professora Anicéia. Está funcionando esse? Acho que é o outro. Bom, gente, vou falar um pouquinho do histórico de como a gente chegou no sistema de suporte multicamadas, né? A partir aí dos anos 2000, as redes, os sistemas, a política na escolar dela começou a se intensificar no Brasil, a gente conseguiu entrar nas escolas e começar a fazer pesquisa. Então, a minha preocupação inicial era como que vai ser a educação especial, né? No que ela vai atuar nessa política de inclusão escolar. Então, eu e a Maria Amélia, a gente ia todo ano para um congresso nos Estados Unidos, né? E pegava as coisas lá que o pessoal estava discutindo e experimentava aqui no Brasil. Vamos ver se funciona. Então, a gente trouxe, começamos nos anos 2000, no início mesmo, né? 2001, pesquisar sobre o ensino colaborativo, que agora está todo mundo falando, mas já faz 20 anos que a gente faz pesquisa e formação sobre isso. E então, e a gente estava vendo em outros países que a política ela envolvia a parceria entre profissionais de educação especial e profissionais da escola, né? E a gente começou a pesquisar o modelo de consultoria, que é a função de psicólogos, fonos, TO, físio, né, na escola, e a gente orientou dissertações, teses, e aí a gente continuou, né? Mas a política do Brasil, ela foi definida como um sistema de apoio baseado na sala de recursos. E aí a gente falou, será que vai dar certo isso? Né? Por que outros países estão fazendo parceria, professores, e aqui a gente está fazendo um atendimento extra-classe? E aí a gente fez um estudo do ONESP, que é o Observatório Nacional de Educação Especial, a gente estudou, a gente fez parceria com 18 pesquisadores de 18 estados, e a gente fez 54 municípios, o que estava acontecendo com a sala de recursos que estava sendo implantada, o AEE, aí no Brasil, porque a ideia era assim, nós levamos 20 anos pesquisando a classe especial, para concluir que ela não prestava, eu falei, daqui a pouco vem a sala de recursos, a gente vai levar 20 anos fazendo pesquisa em São Carlos, lá no Amazonas, né? E juntando um pouquinho, até concluir que, olha, só isso não funciona, né? Tem que melhorar. Então, a ideia era fazer uma pesquisa em rede, em larga escala, já, e fazer uma coisa mais impactante, né? Mas não continuou a pesquisa, a política da saúde, a gente continuou falando, mas o que vão fazer os professores dentro da classe comum, né? Aí a gente chegou no referencial do desenho universal para aprendizagem, nós chegamos no ensino diferenciado, e que eram estratégias de planejamento de aula, né? E mais recentemente, comecei a estudar o sistema de suporte multicamadas em 2018, de vários países, né? Também foi o ano que saiu em Portugal, né? Que lá é chamado mais de multinível, né? Então, tem vários números que aparecem na literatura, né? Mas é um sistema que está sendo adotado em vários países. E a gente
Além disso, a gente começou a estudar a aprendizagem cooperativa, também concordo com o Joaquim. A gente usa cooperar, trabalhar, operar, né? Mas colaborar envolve planejamento, não é só lá estar lá dentro da sala de aula e trabalhando junto. Envolve planejamento, envolve avaliação. Então, e a gente usa mais cooperativo para o trabalho de aluno com aluno, e colaborativo de professor para professor, mas é uma convenção que a gente adotou aqui, né? E aí, o que eu vou contar para vocês um pouco da experiência do projeto que a gente chama de Pacto. A gente faz anos que a gente já fiz várias dissertações, teses, num município muito parceiro da gente. E a gente tinha feito uma avaliação bem abrangente da política de inclusão escolar, que a gente estava desenvolvendo instrumentos de avaliação da política. Então, a gente tem questionários para os pais, questionários para os alunos, questionários para professores do ensino comum, questionários para gestores. Então, a gente fez uma avaliação bem abrangente das escolas do município. E aí, a gente fez um diagnóstico, né? A rede falou assim, olha, agora você apontou o problema, você pode vir aqui ajudar a gente a equacionar melhor? Aí a gente ia fazer isso, mas aí estourou a pandemia, né? Fecharam as escolas. Aí, quando as escolas abriram, ninguém queria saber mais, né? Os problemas eram enormes, né? E a gente falou assim, poxa, agora o cenário está bem propício, porque toda a vida a gente está trabalhando para como favorecer a participação e aprendizagem de crianças com dificuldades no contexto da classe comum, né? Só que o número de crianças com dificuldade aumentou. Então, agora vamos testar se as estratégias que a gente propõe para a inclusão escolar, elas funcionam nesse contexto de pandemia. Por quê? As crianças estavam muito desiguais, né? Elas não tiveram acesso, uns não tiveram acesso à internet, outros pegaram o trabalhinho escrito, outros nem foram nunca mais na escola, né? Outros tiveram aula online. Então, havia uma diversidade muito grande no contexto da sala de aula. E a gente fez a proposta com o município, vamos trabalhar esses referenciais sobre inclusão escolar, né? E a ideia era, será que as propostas pedagógicas para a inclusão, elas funcionam nesse contexto? Né? Então, a gente fez um estudo nesse município aí, né? Que é uma pesquisação colaborativa para a mitigação das desigualdades educacionais decorrentes da pandemia do Covid-19. Aí, contribuições das pesquisas sobre inclusão escolar. A gente, pela primeira vez, eu não tive nenhum financiamento, né? O projeto não foi aprovado na FAPESP, 2 editais, não foi aprovado pelo CNPq, então a gente não tinha dinheiro. Então, mas a gente, todos esses editais exigem que a gente faça um projeto em parceria com eles. Aí, qual fazer isso, você se compromete. Aí você fala, não, Thiago, eu não ganhei dinheiro, então não vou fazer. Não, a gente fez com as condições que a gente tinha. Né? O município liberou, contou como hora de trabalho, né? o momento do estudo, e a gente fez tudo online com uma equipe de 10 pesquisadores, né? Que é o pessoal que está no livro, e fazendo online, a gente fazia aulas de 15 dias e se encontrava 2 vezes por semana para planejar as aulas, para avaliar e analisar os dados. Né? Então, a gente fez 2 estudos. Na pesquisação colaborativa, ela tem a finalidade de produzir conhecimento e formação simultaneamente. Né? Então, é uma pesquisação colaborativa. No estudo 1, a gente fez a formação para 40 educadores, que envolveu professores, os formadores da rede. A gente pensou assim, se der certo, os formadores continuam depois e dão sustentabilidade para a formação, espalha para outros lugares. Né? Então, a gente também focou numa escola-alvo. Na escola-alvo, o que a gente pegou? Nós vamos pegar as turmas de primeiro, segundo e terceiro ano que foram mais impactadas pela pandemia, né, que ficaram aí, que tinha muita criança sem aprender a ler e escrever, né? Então, a gente elegeu esses grupos, a escola acho que tinha 12 ou 13 professores nesse nível, e 9 toparam fazer isso, que tem que ser voluntário, né? Então, o que a gente fazia? A gente estudava e depois a gente ia experimentar na escola, na sala de aula, lá, as estratégias, né? O projeto, a formação, ela teve 5 módulos.
No primeiro módulo, a gente entrou, começamos trabalhando primeiro avaliando os professores. A gente concluiu que a cada 10 professores, 4 estavam com sintoma de estresse, depressão, ansiedade, né? Porque a pandemia afetou todo mundo. Então, a gente começou a fazer um trabalho de que era a hora de colaborar, né? De juntar esforços e tal. No Fomenta ao Trabalho Colaborativo, a gente trabalhou o índice for inclusão, o Index for Inclusion, né? Que é um instrumento. Aí fizemos uma enquete com alunos, enquete com professores, enquete com diretores, e daí, com base nesses dados, foi montado o conjunto, né, do curso, montou um plano de fomento à cultura colaborativa escolar. Esse daqui a gente apresentou também com o ensino e a consultoria colaborativa, porque a rede tinha uma equipe multidisciplinar que estava fazendo o programa com a gente. No segundo módulo, a gente trabalhou o sistema de suporte multicamadas, porque ele vai organizar, ele é mais um referencial para organizar a escola, né? No caso nosso, a gente não está fazendo política pública, a gente estava trabalhando, né, experimentalmente numa escola. Depois, a gente trabalhou desenho universal para aprendizagem, ensino diferenciado, e o módulo foi aprendizagem cooperativa. Cada módulo desse é uma dissertação, a tese que vai sair. Né, que é um projeto de grande porte, a gente divide, loteia, que nem diz. Aí, então, no estudo 1, a gente fez o programa de formação, e no estudo 2, a gente estava testando essas inovações lá no contexto da sala de aula, né? Na história da educação especial, a gente costumou desenvolver programas baseados nas deficiências, né? Quando eles eram ensinados separados, então a gente trabalhava mais o déficit e não havia uma preocupação muito com o currículo escolar. Quando vem a política escolar, já começa a haver preocupação de como que a gente vai dar acesso ao currículo para esses estudantes, né? Mas a gente ainda raciocina em termos de categoria, muita gente acha que tem um método para cada tipo de deficiência, né? E a experiência com as políticas de inclusão mostraram que as categorias elas não nos dizem mais o que fazer, né? E é uma composição de 3 grandes conjuntos de alunos do público-alvo da educação especial, né? O primeiro grupo, que é o grupo A, ele é composto por 80% dos estudantes, né, que eles têm dificuldades leves de aprender a ler e escrever, aí atrasa ali, já atrasa todo o currículo, né? Então, esse é o grosso, as dificuldades mais leves. O que eles precisam é do ensino comum, não tem nada diferente, né? Mas é um ensino enriquecido, é uma versão de uma boa escola. Um segundo grupo, né, que compreende 15% dos estudantes, eles têm necessidades educacionais que o currículo comum não contempla, né? Por exemplo, se você vai trabalhar uma comunicação alternativa, o braille, o português como segunda língua, isso aí você não consegue fazer no contexto da classe comum, né? E você precisa de complementação. É um grupo menor de alunos. No terceiro grupo, 5% dos estudantes vão ter dificuldades, intensidade de apoio muito maior, né? Eles têm dificuldades desde o nascimento, têm dificuldades desenvolvimentais, precisam de atendimento multidisciplinar, muitas vezes, né? E muitas vezes você tem até que fazer substituição de currículo, embora tem gente que fala que não pode substituir, né? Mas você tem que ter currículos alternativos. Aí, essa experiência, né? Então, que eu coloco aqui, a categoria não define o tipo de apoio. Você vai ter alunos com deficiência intelectual nos 3 grupos, aluno com autismo nos 3 grupos. Autismo, até agora, eles falam nível 1, nível 2, ou nível 3, suporte, né? Isso aí pode ser aplicado a qualquer categoria, porque se você pega, por exemplo, um deficiência intelectual, que tem domínio de tecnologia, ele pode estar lá na classe comum com um apoio mínimo, né? Então, não tem a ver com a categoria. Oh, meu Deus, eu estou para trás. Aí, o que o sistema de suporte é? A analogia, ele é um referencial que vem da saúde pública, né, do campo da saúde,
E ele está na lógica hoje da organização de todos os sistemas de saúde do mundo, praticamente. Por quê? Porque se descobriu que reduziu a mortalidade, aumentou a longevidade. Então, o que é isso? No Brasil, a gente tem também. Você tem no SUS, né? Você tem a unidade básica de saúde, que é para todos. Se ela não resolve, você tem o centro de especialidade. Se ela não resolve, você vai para o hospital de alta complexidade. Então, essa lógica, e a assistência social também, ela é organizada assim, né? Essa lógica que está sendo trazida também para a educação. A ideia é, no nível 1 das intervenções universalistas, ela é direcionada para todos os alunos, né? No nível 2, o Joaquim já apresentou isso aí, né? Para grupos pequenos, é uma intervenção mais direcionada ou seletiva, e lá em cima você tem uma intervenção intensiva. Repare, né, o modelo, ele é um modelo de um triângulo, hoje é mais até uma guarda-chuva, e aquele modelo que o Joaquim apresentou mais complexo, mas a ideia inicial e as camadas, elas se superpõem. Você não substitui no nível 3, só dá ele, né? Quando você transpõe isso para a política, o que a gente tem? Quando você fala sala de recursos seria um nível 2 para nível 2 ou nível 3, né? Então, é como se a gente manda todos os alunos para o centro de especialidade e fala assim, olha, não precisa ir para o SUS, para a unidade básica, para a UBS. Vai todo mundo para o centro de complexidade, o hospital, ou para o centro de especialidade, né? Então, eu acho que é isso que é a dificuldade da gente ter de equacionar melhor a política, né? Porque é aquilo que o Joaquim falou. Por exemplo, você pega a pandemia, um monte de crianças com dificuldade, vai mandar todo mundo ou fazer reforço pedagógico, ou apoio pedagógico, ou, né? Isso é um custo imenso e é desnecessário, porque você tem que melhorar o ensino para todos, para depois melhorar o ensino da classe comum, que para a gente não é bom, que a gente sabe os indicadores falam isso, né? E para depois pensar em medidas repetitivas. Então, ele é um modelo mais baseado na prevenção, que você investe nessas abordagens que são mais baratas, mas elas são mais efetivas para a maioria, né? E depois você vai somando se a criança vai precisando de mais apoios. Então, o que a gente fez? A gente estudou referencial, o sistema de suporte multicamada, ele requer uma avaliação bem intensiva dos estudantes, né? Para você conhecer o perfil dos estudantes. Então, a gente fez uma avaliação, coletamos dados de desempenho sobre desempenho em língua portuguesa, matemática, sobre disciplina, sobre assiduidade, sobre a relação família. E a escola tinha a rede tinha uma avaliação própria, que é o CIEM, né? É uma avaliação tipo larga escala, mas é própria do município. Então, a gente pegou esses dados do CIEM, pegamos dados do inventário, da viagem que a gente fez, um questionáriozinho, e fizemos relatórios e analisamos relatórios dos conselhos de classe. E aí, como ia ser difícil fazer com todas as classes, a gente elegeu a classe com mais problema, tinha alunos com comportamentos muito desafiadores, problemas de disciplina, tinha alunos do público da educação especial, e era uma professora substituta e um pouco experiente. Então, elegemos essa classe para servir de modelo. A ideia, né? Então, a gente pensou quais seriam os alunos que ficariam no nível 1, no nível 2, no nível 3. Vocês vão ver pela avaliação, mas o princípio era não mandar para reforço, não mandar para apoio, não mandar para os profissionais de apoio e reforço vinham para a sala para trabalhar junto, né? E evitar ao máximo a retirada dos estudantes e tentar melhorar o ensino lá no contexto da classe comum. Só para vocês verem. Aqui, ó, os dados aqui do conselho de classe, né? É um gráfico de pizza. No verde, eram os alunos que estavam satisfatórios com dificuldades, 27%. Insatisfatório, 26%. Que estavam no AE, 3%. Que era plenamente satisfatório, 21%. E satisfatório, 23%. Era
no comecinho de 2022, isso, tá? As escolas tinham acabado... Então, a conclusão era que 8 alunos necessitavam de intervenções adicionais relacionadas à língua portuguesa. 8 em matemática. Olha, de 21 alunos. 8 precisavam de intervenção no campo da redação. 4 estudantes requeriam intervenções numa frequência escolar, que ainda não frequentava a escola. 3 tinham comportamentos muito desafiadores, né? Que dificultavam até a gestão da aula. E 3 precisavam de fortalecimento vínculo escola, família. Eu também queria lembrar para vocês que a gente não falou nada de educação especial e nem falando que a gente estava lá para aluno com deficiência, porque o sistema de suporte multicamada, senão eles vão confundir com educação especial, isso aí é para aluno com deficiência. Né? Então, a gente se policiava e falava, é para todos, são intervenções universalistas que a gente vai mais enfocar. Né? E aqui, para cada área de fragilidade, por exemplo, alfabetização e letramento, a gente, no grupo, no programa, o que a gente pode fazer para essa professora favorecer, promover o letramento e a alfabetização? Aí todo mundo dava um monte de sugestão, né? Então, para cada campo, veio um monte de sugestão do que fazer no contexto de classe comum, né? E daí vinha o plano da professora. Tinha alfabetização, letramento, tinha linguagem oral, porque a crítica delas era que as crianças estavam falando demais, né? As crianças vieram insuportáveis, falava. Aí falava assim, elas estão precisando falar, né? Precisa promover linguagem oral, precisa dar espaço para elas falar, promover roda de conversa, precisa deixar, não vai entender isso como um problema. Então, a fono, todo mundo fazendo sugestões para a professora. E para a gestão de aula, eu cortei ali, mas tem várias estratégias, tem 13 estratégias ali para fomentar a linguagem oral, tem várias para fomentar a alfabetização, leitura de livros, né? E gestão da aula. Só um exemplo, o plano é bem completo. Assim, todo mundo deu. E aí, a gente elaborou esse plano coletivamente, né? O foco maior foi dado às estratégias universalistas, é o que fazer dentro do contexto da classe. E, ao longo do ano, depois a gente estudou DUA, eles experimentaram DUA, o ensino diferenciado, experimentaram a aprendizagem cooperativa. E aí, no final do ano, vocês viram, se a gente fosse colocar aqueles 8 alunos, pelo menos, né? Seriam tudo para nível 2 e nível 3. Né? Mas nós não tiramos da sala e no nível 2, e no final do ano, só 2 alunos precisaram de reforço para além da classe comum. Né? Isso aí ao longo de um ano. Né? Aqui eu mostro para vocês algumas atividades, porque com as abordagens misturadas. Né? Aqui, nas conferências de leitura. Então, os professores tinham que descobrir os interesses dos alunos para pegar o gênero, escolher o gênero em função dos interesses. Então, eles iam para a biblioteca, tinham gibi, receita, bíblia, revista de fofoca, livro didático, livro de literatura. E eles podiam explorar os livros, pegar e folhear lá. E ela fazia um inventário para o interesse dos estudantes. E daí, com base no interesse, ela escolhia o gênero para trabalhar nas aulas, né? Então, teve aqui eles explorando ali, e ali o inventário de interesses que a professora fez. Né? Aí, no planejamento das aulas, a maior parte delas, tanto quando a gente trabalhou DUA, quando a gente trabalhou o ensino diferenciado, foi baseado nas estações de ensino, né? Os cantinhos, ateliês. Então, elas dividem a sala em vários... E aí, para cada estação, elas planejam uma atividade, envolvendo variados tipos de material, então, vídeo, texto, coisa de manipular. Né? Cada estação era tudo sobre a mesma aula, mas tinha que variar o tipo de material
a resposta que eles tinham que dar, né? Então, tanto dentro da diferenciação quanto do DUA, eles exigem que o professor pense que os estilos de aprendizagem são diferentes, né? Você tem aluno mais visual, você tem aluno que aprende mais textual, que aprende mais auditivo. Então, a ideia é você fazer tudo isso para cada um, para contemplar cada um, né? Então, é variar o material, variar o tipo de instrução, variar a atividade, variar a resposta que o aluno vai ter em cada estação. E eles vão rodando, né? Eles vão rodando as estações. Aqui, por exemplo, tem um exemplo. No tablet, assistiu o Cordel Dona Baratinha. Essa classe mostrou mais interesse por literatura de cordel. Então, ela botou jogo de rima, assistiu o vídeo e o jogo de rima. 20 minutos para essa atividade. Na estação 2, identificar a rima nas figuras e formar trincas, 3 figuras que rimam. Depois recortar, colar, pintar as figuras. Aí, na estação 3, ler e manusear com autonomia outras leituras de cordel impressas. Discutir no grupo, escrever trechos e listar as obras que mais gostaram. Só para vocês terem uma ideia como funciona. Aí, ali está a estação. Vocês vão ver que a nossa escola é bem mais pobre que a escola de Joaquim, né? Mas mesmo na escola pobre dá para incrementar, né? Aqui um exemplo também de cordel, né? Apresentar folheto de cordel para leitura e apreciação, identificar rimas, temas. Os alunos escolherem temas para confecção de poesia, amor, amizade, problemas sociais, boatos, fofocas, humor, terror, né? O trabalho com estilogravura, confecção de leituras de estilogravuras com tinta e prato de isopor. Aqui, essa aula foi planejada com o auxílio do professor de arte. Aí ele foi lá na sala também. Tem também o professor de informática que instala todos os equipamentos nas estações, né? E usando agrupamentos flexíveis nas estações de ensino, não é por desempenho de aluno, né? É por nível de interesse, por estilo, aprendizagem, né? E aqui outro exemplo, que era de inseto, né? Ela era registrar os nomes dos insetos, jogo de letras e imagens sobre insetos, com frases secretas, né? E produção textual, produzir textual, né? E aí, aqui, um exemplo também de uma aula, eles escolheram o gênero receita. Então, trouxeram receita da avó, da mãe, para casa, cada um viram receita na internet, pesquisaram, né? E aí ela resolveu fazer, combinado 2 objetivos. Um, que era as camadas da Terra, e outro gênero receita. Aí eles viram uma receita de massinha, de modelar na internet. Aí eles fizeram a massinha, fizeram vara colorida, fizeram construíram, né, as camadas da Terra de massinha colorida, e aí cortaram para ver, para identificar quais eram as massinhas, né, quais eram as camadas da Terra. Aí ela trabalhou tanto com receita quanto, né, ciências. Aqui um outro exemplo. Aqui na hora da aprendizagem cooperativa, né, que a gente trabalhou, mas na aprendizagem cooperativa as crianças têm que estar face a face, não pode estar do ladinho assim, né? Mas isso acontece. Assim, o professor, muitas vezes, ele fala assim, eu já faço isso, né? Aí você vai ver, não é bem assim, né? Mas a gente fazia as reflexões. Aí eles planejavam a aula com a ajuda de grupos, né? Do grupo da formação, e eles implementavam a aula, aí eles tiravam foto, filmavam. Não ia na escola, né? Então, eles mandavam para a gente os vídeos e a gente analisava na aula, depois a aplicação das aulas, né? Aqui alguns relatos dos professores relacionados a várias atividades, né? Eu acho que casou muito com o que a gente estava necessitando, né? Com essa diversidade enorme das crianças. E a luz teórica, ela traz intencionalidade para a nossa prática. Então, quando a gente pensa nos inventários que realizamos, conhecer as crianças, né? No plano de ensino diferenciado. E outra coisa que deixou muito marcado também foi a questão do perfil da criança. Que a gente, através aí dos inventários, observando se as crianças eram mais auditiva, sinestésica, visual, isso dá muita diferença na hora de a gente planejar e pensar.
ali no perfil de cada aluno, porque aí a gente pensa nas várias possibilidades para colocar na aula durante o planejamento, para estar atingindo todas as crianças. Então, isso também é algo que ficou muito forte, é esse diferencial, então. Então, a gente saiu da zona de conforto, porque foram 20 anos de formação na mesma perspectiva da psicogênese, dos agrupamentos produtivos. Por quê? Desde o PROFA, Letra e Vida, o Pacto, todos os cursos da mesma perspectiva. Então, esse não. Ele veio realmente mostrar, vamos sair um pouquinho desses agrupamentos produtivos, pensar nos estilos de aprendizagem, vamos fazer inventário, vamos conhecer os alunos. Então, são muitas práticas novas e realmente novas, são teorias novas que a gente não tinha acesso. Nós ficamos muito satisfeitas em ver o empenho e envolvimento das crianças, a satisfação das crianças. Eles gostaram muito no final do ano. Eles deram nota 10 para a aula e já perguntaram quando a gente vai fazer de novo. Essas, assim, todas os referenciais, essa era a constante. Como eles ficaram encaixados, motivados, que é um princípio do DUA, né? O cérebro que não se emociona, ele não aprende, né? Então, se preocupar em motivar as crianças é muito importante. Mas foi muito marcante para mim esse exemplo, por exemplo, das estações, que todo mundo fez, todo mundo passou pelas estações, cada um aprendeu um pouquinho mais aqui, nessa dificuldade de leitura, outro aprendeu um pouquinho mais ali, mas estava em grupo, eles estavam se ajudando. Eles, minha turma, é muito engajada. Eles são muito, mas muito cansativos. Eu saí de lá assim, espremido, igual uma laranja. Só que eles são muito engajados, né? Então, assim, foi muito bonitinho. Se você pensa em estratégias universalistas, você não vai adaptar, porque a partir do inventário que você faz, você está pensando em todos. Então, você não vai adaptar para aquele grupo específico de alunos com dificuldade. Você já está pensando na necessidade de todos. Porque muitos alunos que são alfabéticos, eles têm necessidade de evolução, ou na leitura, na prática de leitura com autonomia, na produção de texto, na produção de frases. Então, aí acabou, né? Agora acabou, né? Não vai mais poder falar em adaptação curricular na arte, é esse o nome da escola, né? Porque quando você fala dessa adaptação, você está pensando em diferenciar só para um aluno, né? Aqui, a lógica pode diferenciar para todos. Contribuiu muito esse programa para que a gente estava realizando, porque sempre tivemos muita dificuldade na formação desses grupos. Porque geralmente eu chegava na sala, ou as crianças estavam uma atrás das outras, ou então sempre com aquela criança. Então, a gente conseguiu, através desse estudo, organizar esses grupos de alunos. Então, foi inovador. Então, quando a gente fala, o Sérgio tem uma proposta que ele fala assim, não vamos parar de falar de inclusão, vamos pensar em acessibilização, né? Porque inclusão não nos diz nada o que fazer. Agora, a acessibilização mete acento na forma de ensinar, né? Que é onde a gente tem que trabalhar. E eu comparo o ensino acessível a todos, né? Como, comparando assim, o que é o ensino tradicional e o que é o ensino acessível. Não vou falar mais inclusivo, tá? Você vai convidar para a tua casa 10 pessoas, você vai fazer, vou fazer um tradicional, trivial, arroz, feijão, um bife, uma batata frita, vou colocar um pudim de leite condensado, né? E uma salada lá de alface com tomate. Aí vai chegar na sua casa uma pessoa que vegana, né? Ela vai comer só batata frita, né? É vegetariana. Vegetariana, vegana. Aí tem restrição de lactose, não vai comer pudim. Aí tem um outro que está fazendo dieta cetônica, só vai comer a carne. Então, assim é a escola. A gente faz ensino e uma refeição para poucos, né? Se a gente bota um buffet de quilo, é isso que é um ensino acessível, né? Você colocar o quilo lá para a pessoa escolher e cada um vai se beneficiar do jeito que, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Um buffet e o ensino diferenciado, eu costumo... o buffet de quilo seria o DUA. O ensino diferenciado seria já um à la carte, né? Que já é um pouquinho mais personalizado, mas para poucos, né? Então, como que era o trabalho pedagógico antes da política de inclusão escolar? Ela centrada no aluno, é uma abordagem médica, né? Por
exemplo, você tira o aluno da aluna, você vai trabalhar com ele, você está dando um recado que o problema é dele, não está na escola, não está no ensino lá na classe comum. Né? É ele que tem que ser consertado, arrumado. É um trabalho compensatório remediativo, porque você espera a batata assar, o menino fracassar, para depois começar a dar reforço, dar apoio, né? Porque toda a mesma lógica, uma lógica remediativa. A tendência é o especialismo, né, com foco em intervenção de nível 2, 3, e uma atuação, muitas vezes, desvinculada do currículo padrão. Né? Foi isso uma coisa que a gente encontrou na sala de recursos. 2 processos de escolarização totalmente diferentes. Né? E uma mistificação do ensino especial, porque precisa ter uma formação especial, precisa ser um professor de educação especial, precisa ser uma metodologia diferente, precisa ser um negócio muito diferente. Então, você tem uma mistificação do que é o ensino especial, de quem é o aluno e do que ele precisa. No trabalho das políticas de inclusão escolar, o trabalho tem que ser centrado na escola, mais no modelo de abordagem social. Você tem que melhorar a capacidade da escola de responder à diversidade de todos. Um trabalho mais preventivo, né? Para prioridade da intervenção de nível 1. Foco no currículo padrão, o aluno tem que ter acesso ao currículo, senão ele não vai avançar. E desmistifica um pouco o ensino especial, a necessidade de especialização dos professores, as diferenças do aluno. Daí, o que isso implica? Né? Dentro da política, uma mudança de foco da remediação para a prevenção, com foco no currículo padrão e na complementação e suplementação, se necessário, para poucos. A formação do professor. Você tem que ter formação do ensino comum e especial, porque a gente fala assim, ó, o professor, quando ele vai trabalhar com o aluno, é uma formação. Quando ele vai trabalhar com o colega, em colaboração, é outra formação, outras competências, outras habilidades. Né? E muita gente tem dificuldade, quer trabalhar com o aluno lá, né? E também não quer sair da zona de conforto, fico lá com meia dúzia, atendo 1, 2 horas, 2, 3, né? E entrar lá no fervo da classe comum e falar assim, eu também não sei, mas a gente vai fazer junto. Né? Mostrar que a gente não tem conhecimento super ultra especializado, que ninguém é expert, né? Mas a gente trabalha junto. Né? E isso tem que ter mudança no conteúdo, que é, nós não podemos mais fazer curso de educação especial estudando deficiência. Né? Você pega 1 ou 2 aulas para estudar DI, 1 ou 2 aulas para estudar autismo, isso tem forma, porque você não consegue aprofundar, dar uma formação aligerada, superficial, e cria mais estereótipos do que, na verdade, possibilidades. Né? E que a gente viu também a importância da teoria prática. Não adianta você dar só a parte teórica. Quando elas vão aplicar, elas refletem sobre a prática. Né? Então, esse modelo de formação é um modelo que funciona, porque você vê, ela fala, já faço isso, então faz aí para eu ver, então vamos analisar. Né? Aí você vai ver que muitos elementos da teoria não são capturados assim, né? Como se fosse só contato com a teoria. Né? Então, precisa dessa reflexão, dessa formação. Né? E o que a gente vê é um desafio da sustentabilidade dessas práticas inovadoras. Primeiro, veja bem, tem uma professora que falou assim, olha, eu faria essas coisas, essas atividades na estação, mas eu ia levar 1 semana, cada dia eu ia trabalhar uma dessas estações. Então, mas para você trabalhar 3, 4 estações num dia, olha o trabalho de planejamento que tem. Né? Dá trabalho. Aí eu falo assim, eu vou tirar o GIS e vou proibir os professores de fazer cabeçalho. Né? Porque ali já ganha meia hora, 1 hora de planejamento e o professor já não precisa explicar. Eu não estou culpando os professores, eles ganham pouco, eles não. Gente, o professor de ensino médio, ele tem 300 alunos por semana, cada dia ele está numa escola, ele nem conhece os alunos. Né? Quantos professores que a gente tem que dobrar turno em outra rede, outro sistema? Então, tem que ter condições, tem que trabalhar o tempo inteiro, né? Tem que ser escola de tempo integral, tem que ter aquela escola, aquele material lá que está na área. Tem que ter salário, né? Tem que estar lotado numa escola só, não pode ficar mudando toda a atribuição, né?
Então, é difícil você criar cultura colaborativa com as condições de trabalho do professor. E eles falam, olha, eu saí exausta, eu acho legal, mas não dá para fazer sempre. Eles falam, né? Não dá para fazer sempre, porque eles não têm condições, não têm cultura colaborativa, né? Precisa de todo mundo junto para pensar. Aí tem gente que fala assim, é muito difícil fazer isso aí. Eu falo, gente, vocês já pensaram quantos milhões de professores planejando aula todos os dias? Se a gente juntasse esforços, se a gente tivesse um portal de aulas acessíveis, né? Botasse lá para dar sugestão. Nos outros países tem, né? A gente aqui não tem. E a gente, todo mundo, todo dia, fica inventando a roda, tendo que inventar a roda, né? A cultura e a organização escolar, que é... A gente vê também que é muito engraçado. Tem professores que pegam rápido, né? E quando você vai embora, eles continuam fazendo. A maioria não faz. Né? Mas tem uns que eles... Aí você fala assim, eu não acredito não, que o cara nasceu para ser aquilo, né? No dom. A gente que é formador tem que acreditar que as pessoas aprendem, constroem. Né? Então, o que faz um professor continuar inovando e o que faz a maioria desistir? Né? A gente acha que é uma questão de cultura, porque o professor ele se mata, depois a família não está nem aí, nem a gestão. Às vezes ele começa a inovar muito, o pessoal aparecer e querer se aparecer. Né? Porque é mostrar que os outros não estão fazendo, não incomoda. Tem que ter uma cultura, né, de fomento à inovação colaborativa, e isso depende da cultura escolar, porque senão o professor ele acaba desistindo. Se ninguém está cobrando, se o aluno está aprendendo, não, ninguém está nem aí, por que eu vou, né, me dar o trabalho? Não ganho para isso. Então, essa cultura que eu acho que falta. Né? E, para quem tiver interesse, então, a gente lançou esse livro aqui, que fala de todos os referenciais do programa, que foi material que a gente construiu para dar o curso, né? E a gente publicou o livro só com referencial. Futuramente, a gente vai contar as experiências práticas, né? Para explicar um pouquinho. Tem um código de QR Code lá, e para quem tiver interesse, porque a gente vendeu 150 livros que veio e foi, né? Tem mais gente aí? Acabou o livro, mas pela internet pode. Vou deixar aqui. Hã? Não deu para ler? Depois eu ponho aqui, aí quem quiser vem vindo, né? E tem, quem quiser saber, eu aqui nesse livro tem um capítulo meu que eu falo sobre a origem do sistema de suporte de camadas, explico mais os componentes dele para quem tiver interesse. Ele é de Vivian, a gente fez uma apresentação no IDIP, né, Cristina, e aí eu publiquei nesse capítulo aí, tá? Que é Então, é isso. Agora, assim, eu já vou antecipar as perguntas que você vão fazer. Se isso vem na política, não. Né? É muito difícil, né? O pessoal fala, agora ela está lá, vai ter coensino, vai ter tua, vai ter sistema de suporte. É isso que o Joaquim falou. Se você votar, muda muito a política, né? Muitas vezes você não dá tempo de processar, aí as pessoas colocam o chapéu na cabeça velha, e a coisa não muda, né? Vamos começar a continuar fazendo adaptação curricular, continuar tirando o menino da sala. Né? Então, as mudanças, isso eu aprendi, a gente foi muito cedo e forte, mas tem que ir devagar. E tem muita gente que não quer que mude política, né? Que quer que deixa do jeito que está, que sabe que o recurso é bom. Então, você tem no município, no estado, cada um tem a liberdade e a autonomia para definir sua política, né? A gente espera assim, eu não acho que seja solução, mas eu acho que é um referencial muito interessante para a gente pensar na organização da escola, na organização dos apoios, né? Porque eu acho que do jeito que está, ainda a gente tem um raciocínio na lógica existente, né? Que precisa melhorar. A nossa escola não é boa, é uma das piores do planeta. Você falar de inclusão numa escola ruim é muito contraditório, né? Então, a gente precisa melhorar a escola.
E agora é a hora de parar de pensar só nos alunos e melhorar a escola para todos, né? Eu acho que esse é o recado das abordagens universalistas. Tem lugar para o especialismo, mas hoje a gente deveria focar mais nas abordagens universalistas. É isso. Esqueci de falar, ó. Aqui desse projeto vai sair a tese sobre duas da Soraya Romano, logo vai estar. Todo mundo já fez qualificação, vai defender em breve aí. A Valquíria, que é uma dissertação sobre ensino diferenciado, a Valquíria aí, ó. A Juliane Daíli, que vai falar. A tese dela é sobre o sistema de suporte multicamada, depois que ela voltar de Barcelona, coitada, ela está indo para fazer uns. E a Poli, que é sobre aprendizagem cooperativa, com os dados desse projeto aí, se aí quem tiver interesse, tá? Em breve vai sair. É isso. Muito obrigada, Eliseu, professor Eliseu, professor Joaquim. Nós temos aqui um tempinho curto até o final da nossa sessão, mas temos 10 minutos aqui para abrir, tá? Para uma breve interlocução, se ainda tiver alguma pergunta, a palavra está aberta.